Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver a mensagem de hoje, pessoal. Uma mensagem que eu estava pedindo a direção a Deus, né? Estava no trabalho, mas orando a Deus, pedindo a direção. E como você viu que a mensagem de terça-feira foi uma mensagem forte, olha. Hoje nós temos a mensagem do Senhor que nunca é fraca. A mensagem de Deus nunca é fraca. Na realidade, nunca é fraca a mensagem do Senhor, não é? Mas hoje, pessoal, nós temos aqui, nós vamos falar do nosso inimigo, e o inimigo de Deus, o inimigo da humanidade. Amém, pessoal? Do inimigo de Deus e o inimigo da humanidade. Nós vamos saber hoje quem ele era, né? O que ele desejou e a quem ele seduziu para ser igual a ele. São 3 tópicos hoje. Nós vamos falar do inimigo comum da humanidade e o inimigo de Deus, tá? E nós vamos falar a respeito dele, saber quem ele era, não é? O que ele desejou e a quem ele seduziu para ser igual a ele. É triste, mas é o que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, tá? Então, a primeira mensagem a ser aberta é aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Ezequiel, né, é dos profetas, livro dos profetas maiores, né? Ezequiel é dos profetas maiores. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11. Entendeu? A partir do versículo 11. Oremos em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, te agradecemos. Obrigado por esse momento de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Estamos em comunhão contigo. Sabemos que a tua presença está conosco, o teu Espírito está aqui. E queremos ouvir tua palavra para compreendermos e entender a tua boa, santa e agradável vontade. Para praticarmos e glorificarmos o teu santo e glorioso nome. Amém? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso, Ezequiel capítulo 28. Isso. A partir do versículo 11. Isso. Vai ser do versículo 11 ao versículo 19. Né? Deus, ele usou aqui o profeta Ezequiel, a partir do versículo do capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 18, né? Ao versículo 18, ao versículo 10, melhor dizendo, do versículo 1 ao versículo 10, isso aqui é chamado de contexto, de contexto. É o contexto do texto que vamos ler. Amém, pessoal? É o que está à frente. É o que vem antes, o contexto. O contexto do texto que vamos ler, é o que vem antes, para nós podermos nos situar. Deus, ele vem falando do rei de Tiro, de um homem que estava lá, ele comentando sobre esse homem, sobre esse rei. Só que Deus, ele usa analogias, ele usa parábolas, ele usa tipos, ele usa antítipo, ele usa um monte de linguagem para se referir a certas coisas espirituais. Às vezes, quantas vezes Davi no Salmo ele está falando uma coisa, daqui a pouco ele vem com uma coisa que é sobre o próprio Deus, sobre o próprio Jesus. Deus usa isso, usava os profetas. Eles estavam falando sobre uma coisa, mas na realidade estavam falando outra coisa, muito mais profunda do que aquilo que ele estava falando mesmo. Ele usou o rei de Tiro aqui, como ele usou também Faraó muitas vezes, mas quando estava no meio ele falava de outra coisa. Era como se estivesse mudando de assunto, usando um assunto para falando de outra coisa, para confundir o quê? Os sábios. Para que o homem natural ele não venha a entender as coisas do espírito, porque ela se discerne espiritualmente. Ela está falando de uma história que vem
E a pessoa, quando chega aqui, se ela não tiver o Espírito de Deus para discernir a profundidade da continuidade, ela vai pensar que é a mesma coisa do contexto. Mas não é. Deus é sábio, Ele usa assim porque Ele sabe que as pessoas, elas quando chegar num determinado tempo, mas isso aqui está fora do contexto, isso aqui. Não está combinando. E não combina mesmo, porque é outra coisa. É sobre outra coisa, muito além daquilo que estava sendo referido anteriormente. Amém, pessoal? Então Deus usa isso aqui para falar de coisas espirituais, como Ele usou parábolas. Né? Ele usou parábolas, faz comparações, usa tipo, usa personagem para tipificar uma certa. Usou os tipos de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo, era um homem, mas ele era um tipo de quem? De Cristo. O que Satanás queria ter, que é o que nós temos, ele não tem, é o que mais ele queria. Olha a autoridade e a confiança que Moisés tinha de declarar aquele que ele tinha, que Satanás nunca teve e nunca vai ter. Satanás, e acho que ele queria de nós. Olha o que o Moisés falou, que o Satanás nunca pode falar isso. O Satanás, os anjos, os principados, as potestades, nenhum anjo vai poder falar isso. Só nós podemos falar isso. Só o ser humano. O Moisés foi e falou assim: olha, o Senhor Deus suscitará, levantará do meio de vós um profeta semelhante a mim. Meu Deus do céu, você é doido. Como é que o cara tem uma ousadia dessa de falar que Cristo era semelhante a ele? Olha só, ele nem falou eu sou semelhante a ele. Ele falou, ele será semelhante a mim. Por quê? Por quê? Porque ele ia se tornar um homem também, pessoal. Porque ele ia se tornar homem também, vai ser semelhante a Moisés. O Moisés sabia que ele ia encarnar, ia se levantar. Olha a revelação que tem nessa palavra. Não é que Moisés queria ser semelhante a Deus, igual a Deus. Não, ele sabia que Jesus ia se tornar semelhante a ele, porque ia ser homem também. Coisa que Satanás não pode. E na realidade Moisés não estava falando nada demais. Por quê? Porque em Gênesis Deus falou o quê? Agora façamos o homem à nossa imagem, conforme o quê? A nossa semelhança. Coisa que Satanás não foi feito desse jeito. Satanás e os anjos não tiveram esse privilégio. Não tiveram, só nós que temos de ser igual ao Senhor, iguais, semelhantes ao Senhor. Iguais ao Senhor. E o Moisés, meu irmão, falou isso. Ele vai levantar do meio de vocês um profeta semelhante. É muito forte isso, é doido. Falar que Jesus é que ia ser semelhante a ele. Por quê? Porque Jesus é Deus, rapaz. Ia se tornar homem para se tornar semelhante a Moisés. Rapaz. Porque o homem foi criado na sua imagem e semelhança. Ah, você é doido. É ter uma revelação muito forte da vida de Cristo, não é não, pessoal? Porque ele jamais ousaria dizer que era semelhante ao Altíssimo. Jamais, rapaz. Ele jamais ao Eterno, jamais. Mas como ele sabia que Cristo ia vir, ia encarnar, ia nascer, ele falou, ele vai ser semelhante a mim, um homem também. Ah, Jesus de Nazaré. E isso os anjos, Satanás não pode. O Lúcifer, né? É ex-Lúcifer, na verdade, né? Não é mais. Então, quando chega aqui no versículo 11 em diante, Deus vai usar, né, um pouco dessa mensagem que ele está trazendo desde o versículo 1, quando ele vai mudar um pouco, para fazer uma comparação a um ser estranho, né? Ele diz assim, olha, outra lamentação contra o rei de Tiro. Mas Deus está lamentando sobre Satanás. Ele está lamentando o que aconteceu com ele.
É lamentável. Deus quis dizer isso. A lamentação. A lamentação é você o quê? Lamentar uma perda, lamentar o acontecido com alguém. Deus vai lamentar. Deus está falando, como é que pode? Como é que pode? Deus vai falar, Jesus vai lamentar. É como se eu estivesse desabafando, lamentando, desabafando. Como é que pode? Eu te criei tão perfeito. Eu te dei tudo, beleza, formosura, sabedoria, mais do que os homens. Porque Satanás, ele sabe coisa, ele viu coisa que nós não vemos. Ele só não é mais sábio do que o Espírito que há em nós. Mas ele sabe mais do que o homem. Porque ele esteve lá em cima, vendo o próprio Deus. Mas enquanto ele perdeu, nós estamos ganhando, que nós vamos chegar lá. Enquanto ele rejeitou, nós estamos agarrando a chance de estar lá, aquilo que ele perdeu, aquilo que ele desenhou. Então Deus está usando aqui a lamentação contra o rei de Tiro, que isso aqui é lamentando sobre Satanás, a queda. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Eu acho isso maravilhoso quando os profetas falam isso, porque não é eles. Por isso que eu falo, eu estou falando, nós estamos falando, eu não falo eu. Nós. Porque eu sei que o Espírito Santo está comigo. E os profetas sempre, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem. Quem que você acha que era a palavra do Senhor que estava falando com Ezequiel? Quem era? Quem é a palavra do Senhor que fala, filho do homem? Jesus, pessoal. Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo de Deus. Então Jesus, ele já falava aos profetas o que era para eles fazerem. Aqui. Veio a mim a palavra do Senhor. Quem é que é a palavra de Deus? Quem é que é o verbo de Deus? Jesus. O próprio Jesus já falava com o Ezequiel, para ele falar o que tinha que ser feito, o que ia acontecer. O lamentável, Jesus lamentando aqui pela queda do bicho. Ele diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Olha só, pessoal, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Meu Deus, estavas no Éden, jardim de Deus. Olha, isso aqui não era o Éden, jardim do homem. O Éden Deus criou e colocou o homem para Deus ao homem. O jardim do Éden aqui. O jardim do Éden aqui, pessoal, é um protótipo do Éden que o Satanás estava lá. Tu estava no Éden, no jardim de Deus. Tem um jardim de Deus lá em cima. Assim como existiu o tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer, segundo o que ele via lá em cima, existe o jardim que foi uma cópia do que há lá em cima. Tu estavas no Éden, no jardim de Deus, o sinete da perfeição. Olha o elogio do que o cara era. Pelo amor de Deus, pessoal. Que privilégio. Cheio de sabedoria e formosura. Olha, estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Olha, aqui mostra que Satanás foi criado. Cristo não, Cristo foi gerado, porque ele não podia ser criado porque ele é Deus. Mas Satanás e os anjos foram criados. No dia que Satanás foi criado, foi feito tudo, uma roupa, a roupa dele, que era um querubim ungido, era o querubim que estava acima dos outros querubins.
Ele era o querubim ungido, era o que estava com cabeça. Ungido quer dizer cabeça. Ungido quer dizer cabeça. Ou seja, era o cabeça dos querubins, o cara. Era pouca coisa? O cara que manda, que está acima de todos os querubins, é pouco isso aí? Não era. Não era, pessoal. E com aquela roupa dele de brilho, de ouro eram os engastes. A roupa dele tinha diamante, esmeralda, só as pedras mais preciosas tinha que é veste sacerdotal. Geralmente a veste sacerdotal tinha as pedras preciosas, era do sacerdote que tinha as pedras. É a mesma coisa. A veste dele. Beleza, formosura, sabedoria, perfeição. Rapaz, Deus é muito maravilhoso quando a sua criatura. Por isso que quando ele criou tudo, ele disse que tudo é muito bom. Porque Deus não cria nada ruim. Não é? Ele criou o mal, mas o mal ele criou para ficar separado dele, não para ficar com ele. Não é? Meu Deus, olha, tu eras. Olha como isso aqui já muda, cara. Ele não é mais, pessoal, ele era. Tu eras querubim da guarda, ungido. Do meio de todos os querubins ele foi ungido. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Meu amigo, perfeito eras nos teus caminhos. Pensa no caboclo correto que era o Lúcifer. Ele era perfeito em todos os seus caminhos, pessoal. Por isso que lá na Bíblia está escrito aqui, aquele que está de pé, cuide-se quê? Para que não caia. Porque atingir o topo é fácil. Atingir o topo não é fácil, né? Mas consegue. Mas agora, se manter lá, o mais difícil é se manter. Na presença de quem? De Deus. Se manter fiel, se manter perfeito na presença de Deus. Se manter na presença dele ali, não. Continua na mesma fé, na mesma pegada, no mesmo propósito. Nós temos um exemplo aqui de alguém que era tremendo. Era ou não era? Ele era um querubim ungido, né? Um querubim ungido, da guarda ungido. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha, teve um dia que achou-se iniquidade dele. Porque Deus o quê? Deus vê tudo. O carinha se corrompeu e deixou que a iniquidade. E nós já pregamos sobre isso, a iniquidade já. Já pregamos. O que é a iniquidade? Iniquidade é o que torna um ser ou a criatura de Deus iníquo. O iníquo. E o iníquo, quem é o iníquo? É aquele que é contra tudo aquilo que se refere a Deus, que pertence a Deus. A pessoa iníqua. Ela é contra, ela se rebela, ela odeia tudo que se refere a Deus. O iníquo, a pessoa iníqua é essa, o iníquo. Que vai ser o anticristo. O pior dos iníquos, né? É o anticristo, vai ser. Se rebela, odeia tudo que pertence a Deus, tudo que é santo, tudo que é sagrado, tudo que se refere a Deus, ele odeia. Por isso que ele nos odeia, por isso que ele odeia a igreja. Por isso que ele odeia a humanidade, porque a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus, e ele não tem isso. Por isso que ele odeia. Tudo que se refere a Deus é o iníquo. Então, ele se tornou iníquo no dia que foi achado nele o quê? Iniquidade. O dia que ele passou a desprezar e odiar as coisas de Deus. O dia que a pessoa passa a odiar, desprezar as coisas de Deus, ela passa a ser uma pessoa o quê? Iníquo. É forte isso aqui. É forte isso aqui, pessoal.
Aqueles que se afastam de Deus, que passam a gostar das coisas do mundo e desprezar as coisas de Deus, eles passam a ser iníquos. Os iníquos. Os iníquos. Né? Até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Olha, era um cara tão perfeito, tão certinho, tão bonito, resplendor, cheio diante dos outros anjos, ungido, que o cara foi e falou assim: está todo mundo abaixo de mim, os querubins, todo mundo, todos os anjos, só tem Deus acima de mim. Não, eu sou bonito, eu posso enfrentar o próprio Deus. Eu quero é o trono. Olha só, eu quero é o trono de Deus. Eu quero ser igual a Deus. Eu não quero ser igual a esses carinhas aqui não, querubinzinho, anjinho, não quero isso não. Eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Eu vou arrumar já que eu tenho todo mundo no meu controle, eu vou arrumar uma rebelião, eu vou tomar o trono para mim. Eu quero é tudo. Olha só, pessoal, o orgulho se engrandeceu. Ele já era grande, ele já era formoso, já tinha uma posição enorme diante de Deus. Era admirado por todos os anjos, em sabedoria, em formosura, em status, em poder, em autoridade. Mas ele falou: isso aqui é pouco, eu quero é o quê? Meu irmão, para você ver como o orgulho, a prepotência, a cobiça é a desgraça de muita gente, né? Então é você cobiçar aquilo que não é teu, almejar aquilo que não é para você. Você não pode almejar aquilo que não é para você. Almejar o trono de Deus, olha só, não foi feito para ele o trono, né? Então diz mais aqui, ele né? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Olha, se a pessoa ela é sábia e foi corrompida, torna-se o quê? O contrário da sabedoria é o quê? É burro. O contrário de sábio é ignorante. O ignorante é que ele ignora o conhecimento, a sabedoria. Ele não quer saber. E o Satanás tornou-se, a sabedoria foi. Porque a sabedoria ela vem de onde? Do alto. A verdadeira sabedoria é do alto. A sabedoria humana é loucura diante de Deus. Olha só. Porque a sabedoria dos homens diante de Deus é loucura. É loucura a sabedoria humana do mundo. Você imagina a de Satanás. Se a dos homens que foi feita em imagem e semelhança de Deus é loucura, você imagina de quem? Você imagina a sabedoria dele mesmo, quando a sabedoria dos céus foi corrompida. Por que você vê quando as pessoas caem, pastores, obreiros, pessoas da igreja, membros caem, a pessoa ela não tem mais discernimento das coisas? Ela começa a fazer as coisas doidas do mundo. Por quê? Porque a sabedoria que ela tinha de Deus foi o quê? Corrompida. Ela não vai mais ter a sabedoria para poder agir com a sabedoria de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Não vai ter mais, ela vai ter a sabedoria dela, que é o quê? Loucura. É loucura. Então, se a sabedoria do mundo é loucura, a pessoa vai agir loucamente depois que ela se afasta de Deus, da sabedoria de Deus. Assim é Satanás. Por que Satanás é maluco, sai fazendo besteira? Porque a sabedoria que ele tinha foi corrompida. Por isso que ele só quer fazer maldade. Quanto mais burrice ele fizer, para ele é melhor, porque ele tornou-se burro. Nécio. Não tem mais sabedoria para poder decidir fazer a coisa correta, fazer o bem. Não tem mais isso.
Assim é o ser humano quando sai a parte de Deus. Ele vai para a sabedoria dele mesmo e é loucura. Começa a fazer loucura no mundo. Olha, como é que eu vejo? Minha vida está muito doida. Por quê? Porque a sabedoria tornou-se loucura. Está com a sabedoria louca do mundo. As pessoas estão no mundo. Eles agem com a sabedoria do mundo. E a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Assim como a sabedoria de Satanás agora, que é a sabedoria dele mesmo que foi corrompida. Então é uma sabedoria o quê? Corrompida. Não é mais original, não é mais normal a sabedoria dele. Entendeu? Por isso que ele age, faz essas loucuras todas e quer usar as pessoas para agirem também loucamente. Leva as pessoas à loucura, não é? Leva. Entendeu? É isso, pessoal, que acontece, pessoal, quando se afasta de Deus. A sabedoria não existe mais na sabedoria de Deus na pessoa. Né? Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra. Está vendo, pessoal? Não é lancei-te na terra. As pessoas pensam que Satanás foi lançado na terra. Ele não foi lançado na terra. Ele foi lançado por terra. Quando fala lançado por terra, é que tirou o poder. Caiu por terra. Quando cai por terra é porque o quê? E fulano caiu por terra. É quando a pessoa cai. Quando há uma queda brusca, uma queda, um desabar de uma posição. Eu te tirei da tua posição que tu estava. Lancei-te por terra, não na terra. Ele vai ser lançado na terra só lá em Apocalipse 12 que diz que ele vai ser lançado na terra, mas por enquanto ele não foi lançado. Ele está nas regiões o quê? Celestiais. Aí mesmo que ele se manifeste aqui a pessoas, quando ele se manifesta ilegalmente, porque a terra foi dada aos homens, não foi dada a ele não. Mas aí quando o homem ouve a ele e chama por ele, aí ele vem, porque o homem está na legalidade que Deus deu a terra ao homem. Aí o homem está autorizando. Quando o homem faz a vontade dele, aí ele se manifesta. É terrível, né? É terrível, pessoal, isso. É terrível isso. É terrível, pessoal. Não é? Para encerrar essa primeira parte, pessoal, nós temos 3 partes, não é? Então nós estamos na parte de quem ele era, não é da mensagem? Que nós falamos de quem ele era. Ele era o quê? Um querubim ungido, que se tornou-se o quê? Iníquo. Foi ou não foi, pessoal? E diz mais assim, lancei-te por terra, diante dos reis, te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas, como a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Olha só, o homem é reduzido ao pó, né? Tu és pó para o pó. E o Satanás não. O Satanás ele foi tipo, sei lá, tornou-se uma coisa esquisita que Deus falou. Pessoal aqui. O Satanás, uma coisa esquisita com ele, que aconteceu com ele. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Olha só. Jamais subsistirá Satanás. Não adianta ele tentar dar uma de durão. A situação dele é caótica, a situação dele que está. Não adianta ele tentar dar uma de. Não adianta para ele. Para ele a Bíblia diz que ele é um derrotado. Fora o que Jesus já fez com ele na cruz do Calvário. Os demônios. Expôs a vergonha. Parece que ele não se cansa de ser humilhado, né? Porque a sina dele é ser humilhado até o dia de ser lançado no lago de fogo. É a humilhação total a vida de Satanás. Porque os que se exaltam serão o quê? Humilhados. E foi ele que se exaltou contra Deus. Será humilhado. E é o que vai acontecer com ele. Então é bom nós reconhecermos o nosso lugar e reconhecer a grandeza, a santidade, a glória, o amor e a misericórdia, o perdão do nosso Deus. Amém, pessoal? É muito bom nós termos isso. Bem, aqui na primeira parte nós aprendemos sobre quem ele era. E agora, o que ele
desejou. Vamos lá para Isaías, no capítulo 14. Isaías, nós vamos voltar lá, que é depois de Jeremias, né? Volta mais 2 livros, mais um livro que é Jeremias, aí vem Isaías. Você volta. Isaías 14 era o que ele queria, que ele desejou. Nós já falamos aqui, mas para não ficar nas... Nós vamos ver aqui na Bíblia mesmo. Isaías 14, no versículo 13. Isaías 14, a partir do versículo 13. É versículo 13 e 14. Aqui também nós temos um hino triunfal sobre a queda da Babilônia. Amém? E Deus vai usar a mesma coisa aqui que usou lá em Ezequiel sobre o rei de Tiro. Ele vai usar também sobre aqui o reino da Babilônia também. Ele vai entrar nesses 2 versículos aqui falando também do carinha lá, né? Olha o que diz aqui, olha. Vamos no versículo 12, que é mais maravilhoso ainda, para você ver como não é um homem, entendeu? Deus estava usando aqui para a coisa da Babilônia, e de repente ele entra no assunto também do cão. Olha só que ele diz assim, olha, no versículo 13. Vou até anotar aqui que eu anotei ali no meu sermão, anotei aqui, no versículo... Vou botar aqui do 12 ao 14. Olha o que diz, né? No 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Olha só, pessoal. Filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha só, pessoal. Ele quase destruiu a vida de Jó, foi ou não foi? Foi. Tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Olha só. Quando ele fala acima das estrelas de Deus, não é essas estrelas aqui não, desse céu aqui não. Ele está falando dos anjos, dos filhos de Deus, os anjos criados por Deus. Não é essas estrelinhas aqui não que ele está falando, porque ele não é estrela da manhã. Então Deus também compara os anjos como as estrelas também, os anjos, sobre a criatura. E ele era como a estrela da manhã, que brilhava mais do que as outras estrelas. A estrela da manhã se destaca, mesmo de manhã se destaca sobre a terra. A estrela que tiver não se compara. Por quê? Porque ele era o querubim ungido. Ó a estrela da manhã. E subirei até os mais altos céus, acima das estrelas dos outros anjos. Porque os outros anjos, eles ficam o quê? Eles ficam embaixo ele não sobe até. São poucos os anjos que estão em cima, só querubins e serafins. Os outros, eles ficam no jardim de Deus embaixo, na congregação dos anjos embaixo. Embaixo tem a congregação dos anjos, embaixo do Monte Santo, do Sião verdadeiro, do Monte Sião. Só que o Satanás, como querubim ungido, ele tinha acesso à presença de Deus. E como os serafins que estão acima de Deus, dizendo: santo, santo é o Senhor. Mas ele não estava satisfeito somente em estar na congregação, ter acesso à congregação e ao trono de Deus. Não, ele queria subir até os céus, trono de Deus. Ele queria ficar só cuidando dos anjos ali embaixo, na presença de Deus de vez. Não, ele queria subir mais. Rapaz, você é doido. Tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, ao céu. Não é nem aos céus, é ao céu. O céu é o trono de Deus. Onde está o céu dos céus? Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Olha o que ele queria, pessoal. O que o Satanás queria? O trono. É muita audácia, pessoal. Exaltarei o meu trono. Não é meu trono de quem? De Deus. Já era o dele já.
a iniquidade já tinha se apossado completamente dele, porque ele já queria um trono para ele, que nem o anticristo. O que o anticristo vai fazer? Não, ele vai falar com os judeus assim, vai acontecer que todas as nações vão se reunir para destruir Israel nessa época, com 3 anos e meio de tribulação, porque o anticristo, não, cessa o sacrifício, agora vai ter que adorar quem? A mesma coisa que o diabo fez, o anticristo vai fazer aqui na terra com os homens. A mesma coisa que o Satanás almejou nos céus com os anjos e com Deus, o anticristo vai fazer aqui na terra a mesma coisa. Eu vou me assentar no trono o anticristo vai se assentar no trono do templo. E vai falar, a partir de hoje não vai ter mais sacrifício, agora você vai se sacrificar e vai adorar a mim. O anticristo vai falar a mesma coisa que o Satanás desejou aqui. A mesma coisa. Rapaz, não é brincadeira não, cara. É brincadeira não, viu? Né? Tu dizes no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Olha só, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É isso que ele queria. Essa foi a desgraça dele, querer construir um trono acima das nuvens. Nos céus ele queria construir um trono para ele. Ele cobiçou o trono de Jesus. A cadeira de Jesus, Jesus está sentado agora, ele cobiçou. Ele cobiçou. Pessoal, ele cobiçou. Você quer saber uma analogia de Satanás? O Ramã. O Mordecai, ele era um tipo de Cristo que intercedia pelo povo. A Esté, tipo de igreja. E o rei era um tipo de Deus. E o Ramã era um tipo de Satanás. O que ele tentou? Ele tentou destruir a Esté, destruir o Mordecai, que era o tipo de Cristo que protegia o povo, que zelava pelo rei, para tomar o trono do rei, que ele queria também matar. Tentou matar o rei várias vezes. E queria matar o rei para tomar o trono de Deus. O que ele desejou? Andar na mula do rei, né? A quem que o rei... como o rei pode honrar aquele que ele quer honrar? Como é que ele pode? Vista ele com a roupa do rei, monte ele na mula do rei. Olha só. E saiam gritando, bota alguém gritando na frente. Saudações. A mesma coisa que o rei tinha, ele queria que acontecesse com ele. Só que o rei foi e deu para Mordecai, que era o tipo de Cristo. Não, bota o Mordecai para montar na minha mula e vai falar Mordecai, que é o tipo de Cristo. Tudo que nós trabalhamos aqui na terra, pessoal, é tipo, é sombra, é coisas que semelhantes às coisas que aconteceram, estão acontecendo, que vão acontecer aqui, né? Então o que ele desejou foi isso, né? Se assentar nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora olha aqui, olha, para você ver como ele não estava falando de homem, estava falando de Satanás, olha, no versículo 14, 15, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Quem é que vai ser lançado no abismo? Depois da grande tribulação? Satanás. Ele vai ser lançado no abismo. Por isso que ele não está falando aqui do homem, porque o homem não é lançado no abismo. O homem é lançado no Hades e depois vai ser no lago de fogo junto com Satanás. Quem vai ser lançado no abismo é Satanás, no final que Jesus voltar para poder estabelecer o reino. No final dos 7 anos da grande tribulação, ele vai amarrar o anticristo, a peixe vai jogar no lago de fogo para inaugurar, é ou não é?
E o Satanás mesmo vai ser lançado no abismo, no profundo abismo, por 1000 anos. Por isso aqui, serás lançado no mais profundo abismo. Falando exatamente o que diz em Apocalipse. Aí a pessoa que não tem o discernimento da palavra de Deus vai pensar que está falando do rei de Tiro. O homem não vai ser lançado em abismo, quem vai ser lançado é o cão velho. Para você ver como Deus abriu tipo um parênteses aqui para poder inserir a coisa que Satanás queria. Do desejo de Satanás, e porque ele desejou isso, por isso que ele vai ser lançado, não foi lançado não só por terra, mas será lançado no abismo, e depois quando sair do abismo, que tentar se estribuchar de novo, ele vai ser agarrado pelas orelhas e vai ser lançado no lago de fogo para sempre. A trajetória de Satanás é só de desgraça, pessoal. Só coisa ruim, por desejar aquilo que não era para ele. Amém? E eu vou falar assim, eu faço uma pergunta para você. Agora, a pergunta é essa aqui, né? A quem ele seduziu para ser igual a ele? O último tópico da mensagem, né? A quem ele seduziu para ser igual a ele? Ou seja, Satanás ele diz assim: bem, se foi por esse caminho aqui que eu caí, eu vou tentar derrubar o homem que Deus criou através disso aqui também. Se eu, que era sábio mais do que Daniel, eu caí nessa, eu vou tentar o homem também para levar comigo também. Por quê? Não, porque eu levei a terça parte dos anjos. Olha só como é que é a malignidade. Eu levei a terça parte dos anjos, eu também posso falar esses bobinhos também. Eu vou esperar só a oportunidade. Eu vou esperar só dar ouvido às minhas palavras, me ouvir. Porque a pessoa cai quando ela começa a dar ouvido a quem? Ao diabo. A pessoa só cai quando ela deixa de ouvir a palavra de Deus, ela deixa de ouvir a Deus para ouvir o diabo, é que ela cai. Não tem outra maneira dela cair a não ser assim. Enquanto ela está ouvindo a palavra de Deus, obedecendo a Deus, ela não cai. Ela não cai quando ela está ouvindo a palavra de Deus, ela não cai. Ela só cai quando ela para dar ouvido às sugestões de Satanás. Agora eu te pergunto, se Satanás ele não respeitou os tronos de Deus, porque ele estava no trono de Deus como querubim ungido, ele não respeitou o trono, ele não respeitou a congregação dos anjos, ele não respeitou o Éden, que era o lugar que foi criado para colocar o homem, e Deus vinha lá visitar todo dia o Éden. Ele entrou no Éden. No Éden, ó. O Éden era toda era a terra. O Éden, toda a terra era o Éden. Ele entrou no jardim. O jardim era a casa do homem. O Éden é tudo. Mas o jardim é que Deus criou e colocou o homem. Criou o Senhor Deus, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Dentro do Éden, dentro de toda aquela localidade que o homem estava, ele plantou um jardim, colocou a casa do homem, era o jardim. Era um jardim onde Deus plantou tudo ali para o homem. O Satanás respeitou isso? O Satanás não respeita ninguém, pessoal. O Satanás, ele só teme mesmo. Ele desrespeita, na realidade, tenta desrespeitar todo mundo, não é? Tenta desrespeitar a Deus, desrespeitar o homem. Mas ele só teme, o que ele teme? Ele teme uma pessoa verdadeiramente um filho de Deus cheio do Espírito Santo. Ele teme, ele não pode. Ele pode tentar desrespeitar com palavras, xingar, falar que vai matar desrespeitando, mas ele não pode conosco. Ele não pode conosco. Ele não pode conosco. Ele não pode. Então ele não respeitou o trono de Deus, não respeitou o jardim onde Eva estava. Quando isso aconteceu? Gênesis capítulo 3. Vamos lá? Vamos ver como ele não respeitou? Como o bicho é nojento? Capítulo 3.
Oi? Capítulo 3. Vamos lá, ler rapidinho aqui. A queda do homem. Capítulo 3, Gênesis. Para você ver como ele, assim como ele derrubou os anjos lá em cima, assim como ele caiu, derrubou os anjos, ele vai também derrubar quem? O homem e a mulher. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O Satanás inverteu, foi ou não foi? O Satanás ele é tão astuto, pessoal, que existe uma coisa, até no meio da comunicação, você se comunicar, que é na parte da comunicação, ele inverteu a palavra. Ele falou assim: foi assim que Deus disse: não comerei de todas as árvores. É quando você tenta confundir a pessoa com a pergunta, você tenta confundir a pessoa de uma verdade, para que você atraia aquela pessoa para te responder. Mesmo que a pessoa não queira, a pessoa pensa: esse cara é doido, esse cara é perturbado. Porque Satanás é perturbado mesmo, não é? Ele é perturbado, mas ele é o quê? Astuto. Então ele sabia: se eu for direto perguntar para ela vai me responder seco e pronto, sai daqui. Sabe não que ele falou isso? Mas ele não. Foi assim que Deus disse, para poder ter mais um longo. Para se fingir que não sabia de quê? De nada. Porque a pessoa que ela é maligna, ela se faz de quê? De bobo. Maligno. Se faz de desentendido, mas com a malignidade. Foi assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim. Aí a mulher foi lá e entrou na conversa de Satanás: não, você é bobo. Deus falou que eu posso comer de tudo, pai. Deus é bom. Deus é bom. Pelo contrário, ele deixou eu comer tudo. Agora ele disse que naquela árvore ali, só uma que Deus, que não fazia bem, que não ia fazer bem. Porque o pai, ele fala: olha, não come isso, não pode comer isso, que você vai se dar mal, não come. Não come esse peixe aí, tem espinha, muita espinha, você vai se dar mal. O pai sabe, conhece. E Deus falou: você não pode comer essa árvore do conhecimento, porque no dia que você comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, nela não tocareis nem comereis. Não tocareis nem comereis. Porque no dia que você tocar, você vai morrer. A palavra de Deus, o conselho de Deus, né? Aí o Satanás foi lá e disse o quê? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha, desmentindo a quem? A Deus, pessoal. Afrontando a Deus na casa dos filhos de Deus. Você estava na casa de Eva lá. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis. Olha aqui a afronta. Como Deus sereis. Isso é que o diabo falou: e sereis semelhante a quem? Ao Altíssimo. E ele colocou isso em Eva esse desejo de ser igual a Deus. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Porque mesmo Deus não praticando o mal, ele conhecia o bem e o mal. E Satanás também já conhecia o quê? O bem e o mal. Mas o homem não conhecia o mal. Ele não conhecia o mal, nem praticava o mal, porque ele vivia em quê? Em obediência. Quando você vive em obediência, você não pratica o mal. Você não vive o mal quando você vive em obediência a Deus. Então o diabo está ali jogando para tentar trazer o homem para ele, para a desobediência.
Porque ele queria fazer a mesma coisa como ele fez com os anjos. Trouxe a terça parte para ele, ele queria também trazer o homem para ele, como ele tem levado muitos para ele. É ou é? Ele tem levado muitos com ele, tem permanecido muitos ao lado dele e desprezado a Deus. Né? Então ele diz assim, né? Então a serpente disse: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que é no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí, meu irmão, abriu o desejo da mulher, foi lá e o quê? Porque ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal, queria ser igual a quem? A Deus, conhecendo o bem e o mal, que ela não conhecia, eles não conheciam. Satanás conhecia, os anjos caídos conheciam, e a mulher, o homem não conhecia. Então abriu o quê? A curiosidade. E foi aí aonde Satanás ele obteve êxodo aí. Ele levou o homem à queda igual a ele, porque o que derrubou a ele foi o orgulho e não se contentar com o que tinha e querer almejar ser igual a Deus, semelhante a Deus. A mesma coisa aconteceu com Adão e Eva, desobedecendo ao Senhor e caindo na conversa de Satanás. Se não fosse a misericórdia de Deus e o homem ter confessado o seu pecado, a raça humana estaria toda perdida igual a Satanás. Se o homem tivesse continuado na rebeldia, andando sempre com Satanás, já era. Ia se tornar que nem Satanás, o homem, se não tivesse se arrependido. E tem mais: se ele tocasse na árvore do conhecimento, da árvore da vida, ele não teria mais salvação, ele seria como Satanás, na árvore da vida. Por isso que Deus expulsou o homem, para que ele não tocasse na árvore da vida, para que morresse realmente. Porque se ele tivesse vida eterna do jeito que estava, tornar-se-ia como um demônio igual a Satanás, não teria mais salvação. Olha como Deus é cuidadoso. Poxa, tocou aqui, se queimou, desliga esse fogo, tira essa água, senão vai se queimar, vai se acabar. Então Deus foi: vou tirar daqui, porque senão ele vai tocar. Porque para o homem não tome da árvore da vida, coma e vive eternamente, eu vou expulsar. Deus expulsou por amor, por misericórdia, para dar mais oportunidade a todos nós humanos. Se Deus fosse um Deus vingativo, com Deus, então vai lá, se torna bem Satanás, come logo o outro também e vai se dar. Mas Deus é amoroso. Só aí nós vemos o quanto Deus nos amou. Nos expulsou do jardim para nos dar uma oportunidade de se redimirmos. Porque senão seria um monte de demônios como Satanás aí, espalha a face da terra aí, se multiplicando, seres humanos como Satanás. E aí, o que teria dado disso? Mas Deus é bom. Deus é bom. Deus expulsou o homem do jardim para não tocar na árvore da vida, para não viver eternamente. E por isso que hoje nós tivemos a oportunidade de aceitar o Senhor. Ele se manifestou em nossa vida, e nós temos a oportunidade de nos unirmos a Ele novamente e não estarmos mais na cilada de Satanás. Amém, pessoal? Que ele se lasque para lá sozinho. Nós queremos e vamos continuar andando com o nosso Senhor amado Jesus Cristo. Amém, pessoal? Que derramou o seu sangue para nos purificar e nos ter para Ele mesmo como filhos, para adentrarmos a eternidade, para estarmos com Deus. Aquilo que Satanás não pôde estar, nós estaremos com o Senhor, porque nós que somos semelhantes ao Altíssimo. Amém, pessoal? Ele não pode isso. Aquilo que Ele desejou de nós, Ele se deu mal. Mas nós não pedimos. O Senhor foi que nos fez assim e que nos quer assim estar na presença dele. Nós podemos chegar lá e adentrar a presença do nosso Pai. Estamos aqui, esse é o nosso lugar, que privilégio.
vai acontecer isto, coisa que nem o próprio Lúcifer teve esse privilégio. Nós teremos de adentrar a presença da glória do nosso Pai Todo-Poderoso. Amém, pessoal? Não por mérito nosso, mas pelo amor, pela graça e pela misericórdia que Ele teve para conosco. Amém, pessoal? Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus amado e querido, graças te dou, Pai poderoso. Graças te dou, meu Deus, pela tua palavra, meu Pai, que é um exemplo para todos nós, para que jamais venhamos nos orgulhar, para que jamais venhamos nos exaltar, para que jamais, meu Deus, venhamos deixar, meu Deus, que a iniquidade faça parte de nossa vida, Senhor. Não, Pai poderoso, nós queremos é andar contigo, nós queremos é reconhecer a tua grandeza, saber, Pai, que acima de ti, abaixo de ti não existe nenhum outro Deus. Nós reconhecemos que o Senhor é único, não tem ninguém que possa ser igual a ti, Senhor, porque só tu és o Senhor, só tu és eterno, só tu és santíssimo, Pai. Só o Senhor nunca pecou, nunca errou, nunca falhou. Nós reconhecemos o teu amor, a tua grandeza, a tua bondade para conosco, Pai. Por isso, Senhor, de todo o nosso coração, nós te agradecemos pela tua palavra e saber, meu Deus, que o Senhor é tão bom, Pai. Tudo que o Senhor faz é perfeito, mas as tuas criaturas, Senhor, até o homem se rebelou contra ti, Pai. Até o homem se rebelou contra ti. Mas o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, em Cristo Jesus, nos fez nos aproximarmos de ti novamente, para termos a comunhão com o Senhor, não só agora, mas por toda a eternidade. Por isso te agradecemos, Pai, Filho e Espírito Santo, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém, diga graças a Deus, aplauda o Senhor bem forte que Ele merece, glória a Deus. E você que vai nos assistir, que Deus abençoe tua vida, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus.